Olá pessoal, então vamos seguir com o nosso estudo das equações diferenciais ordinárias homogêneas com coeficientes constantes. A gente está agora no segundo caso, no que se refere às raízes da equação característica. Só para lembrar, a gente está estudando com equações diferenciais desse tipo, y duas linhas, mais a y' mais by igual a zero. Esse é o tipo de EDO que a gente está estudando. E a equação característica dessa EDO é alguma coisa do tipo r quadrado mais AR mais B igual a zero. Lembrando que A e B são constantes reais. Então aqui, esse segundo caso é quando essa equação característica nos der uma raiz com multiplicidade 2, ou R1 igual a R2. São duas raízes reais iguais, certo? R1 igual a R2. Nesse caso aqui, a gente pode construir uma solução particular que seria y1 igual a E na Rx, certo? Mas a gente quer uma solução geral, do tipo y igual a C1 y1 mais C2 y2. O que a gente vai supor aqui, pessoal? A gente vai supor, e isso a gente não vai demonstrar aqui, a gente vai tratar isso como um chute bem direcionado. A gente vai supor que essa outra raiz, vamos chamar de essa outra solução da equação, vamos chamar de y2, vai ser igual a y1 vezes uma outra função de x, vamos chamar de v. Então, o nosso y2 vai ser alguma coisa do tipo E na Rx vezes um V de x, certo? Bom, mas se essa equação característica nos dá duas raízes reais iguais, ou uma raiz de multiplicidade 2, e a gente considerar que essa raiz é igual a menos a, aqui a é um número real, então a gente pode escrever a equação característica como r mais a ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Bom, expandindo a gente vai ter r ao quadrado mais 2ar mais a ao quadrado igual a zero, certo? Então, basicamente a gente supôs que, ou a gente disse, né, que a raiz r de multiplicidade 2 dessa equação do segundo grau é menos a, então a gente reescreveu a equação dessa forma e expandindo a gente teve isso. Bom, se a equação característica é essa, então a EDO vai ser y2 ou y duas linhas mais 2a y' mais a ao quadrado y igual a zero. Para obter essa equação característica, a equação diferencial tem que ter essa cara aqui. Certo, pessoal? Bom, que a gente vai supor aqui? A gente parte dessa informação. Vamos abrir espaço aqui. Então, a gente parte, vamos trocar de cor, que a gente vai para outra parte da conta. Então, a gente parte da ideia que R é igual a menos A. Bom, se R é igual a menos A, então o nosso Y1
vai ser igual a E na menos AX. Se o y1 é isso, então o nosso y2 vai ser E na menos AX vezes V. Aqui é um V de x. Bom, se esse y2 é uma solução particular da nossa equação diferencial, então se a gente substituir o y2 no lugar do y, o y2' no lugar do y' e o y2 duas linhas no lugar do y duas linhas, a gente tem que encontrar zero. Bom, mas primeiro então vamos fazer as derivadas. Derivada primeira de y2, e aqui percebam que e na menos ax é uma função de x e v de x é outra função de x, então a gente tem que fazer a regra do produto. Isso aqui vai ser menos a e na menos ax, v, mais e na menos ax, v'. Bom, a derivada segunda de y2, então aqui a gente vai ter que fazer uma regra do produto e aqui outra. Então a gente vai ter menos a ao quadrado e na menos ax v, ou aqui na realidade é mais, né? Porque tem esse menos, vem aquele menos de lá, fica mais. Menos a e na menos ax v'. Vamos continuar aqui embaixo. Então aqui, outra regra do produto, então a gente vai ter menos a e na menos ax v', mais e na menos ax v duas linhas. Certo? Então, substituindo isso na equação diferencial, a gente vai ter o seguinte, nessa equação diferencial que a gente vai substituir. Então, no lugar de y duas linhas, a gente vai escrever a ao quadrado e na menos ax v. Aqui a gente tem menos a na menos ax v', menos a na menos ax v'. Então, a gente pode juntar isso aqui, vai ficar menos 2a na menos ax v', mais e na menos ax v duas linhas. Esse é o y2. Agora a gente tem 2a vezes y'. Então, aqui está o nosso y2', então vai ser 2a vezes menos a e na menos ax v, mais e na menos ax v', mais a ao quadrado, que multiplica o y, que está aqui, e na menos ax v. Tudo isso é igual a zero. Bom, como é que a gente segue aqui, pessoal? Então, a gente vai ter a ao quadrado e na menos ax v, menos 2a e na menos ax v', mais e na menos ax v duas linhas. Aqui, aqui tem um mais, aqui tem um menos, então vai ficar menos 2a ao quadrado e na menos ax v. Aqui vai ficar mais 2a e na menos ax v'. Agora a gente passa para cá. Mais a ao quadrado e na menos ax v. Tudo isso é igual a zero. Bom, vamos ver se a gente tem alguns termos semelhantes aqui. Bom, aqui a gente tem
menos 2A, que multiplica E, na menos AX V', e aqui a gente tem mais. Então, isso aqui, com isso aqui, se anula. O que mais a gente tem? A gente tem A ao quadrado E na menos AX V, A ao quadrado E na menos AXV, e aqui a gente tem menos 2A ao quadrado E na menos AXV. Então, essas três parcelas se anulam. O que sobra aqui, pessoal? Vai sobrar E na menos AXV, duas linhas, igual a zero. Certo? Então, isso aqui vezes isso aqui tem que dar zero. Só que E na menos AX não é zero, é diferente de zero. Logo, V duas linhas tem que ser igual a zero. Bom, se a gente integrar isso aqui duas vezes, ou primeiro integrar uma vez, a gente vai ter que V' igual a C1. Integrando isso aqui de novo, a gente vai ter que V é igual a C1x mais C2. Certo? Bom, o que a gente sabe, né? O que a gente supôs lá no começo? Que a nossa y2 é y1 vezes v. Então, a nossa y2 vai ser y1, que é e na menos ax v. Então, isso aqui vai ser e na menos ax, que multiplica, vamos fazer direito esse parênteses, que multiplica C1x mais C2. Certo? Então, a y2 vai ser C1 e na menos ax, opa, vamos reescrever isso aqui para ficar mais fácil de visualizar, vai ser C1x e na menos ax mais C2 e na menos ax. Bom, construindo a solução geral para EDO, a gente vai ter que y vai ser y1, que é e na menos ax, mais y2, que é C1 e na menos ax, perdão, faltou um x, C1x e na menos ax, mais C2e na menos ax. Se a gente juntar esse termo com esse termo, bom, aqui é 1, aqui é C2, mas 1 mais C2 continua sendo uma constante, então a gente pode continuar chamando isso de C2. Então a gente teria aqui C1 e na menos ax mais C2, de novo, faltou o x. Então é C1x e na menos ax mais C2 e na menos ax. Porque esse C2 mais esse 1 que está na frente aqui dessa parcela vai continuar sendo uma constante. Então, para a gente não ter um C1 e um C3, a gente chama essa nova constante de C2 da mesma forma. Certo? Mesmo que esse C2 aqui seja diferente daquele C2 ali. Então, essa é a forma da solução de uma equação diferencial ordinária homogênea com coeficientes constantes quando as raízes da equação característica são reais e iguais. Certo, pessoal? Na sequência, eu volto com um exemplo desse tipo de equação. Certo? Beleza? Que massa!